A paz do Senhor a todos. Estamos felizes por mais uma manhã na presença do nosso Deus. E gratos ao Senhor por estarmos de pé. Eu quero deixar uma palavra aqui para meditação de todos que se encontram em 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 1, começando do 9 por diante, que diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará a tua embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, meu Senhor, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Alcana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esta é uma palavra muito conhecida, a história de Ana. Ana, ela era uma mulher que ela não podia gerar. Ela era estéril, considerada estéril. E muitos riam dela, né? Falavam porque a mulher naquela época que não conseguia gerar, que não conseguia dar filhos ao seu esposo, ela era de certa forma menosprezada, porque as mulheres ela tinha que procriar, elas tinham que dar, né? Era honroso para o homem ele ser pai, ele ter o seu primogênito, ele ter um filho, ele ter alguém que pudesse ser a sua herança. E Ana, ela não podia ter filho. A madre de Ana era cerrada. Ana era uma mulher que tinha os seus sonhos, tinha os seus desejos. E ela chorava diante do Senhor, ela pedia, ela clamava ao Senhor. E chegou-se um momento que Ana, ela começa a buscar a presença do Senhor, de forma que o Senhor achou graça em Ana. A palavra de Deus, ela afirma aqui que Ana, ela orava ao Senhor apenas batendo seus lábios. Ela não abria sua boca, ela não falava em voz alta, mas ela, dentro do coração dela,
ela vivia sua dor, ela gemia com o Senhor e ela não contava nada para ninguém, ela não desabafava com ninguém, porque ela tinha um Deus que era o seu amigo, ela tinha alguém que ela podia confiar e ela podia contar toda a sua trajetória de vida, que conhecia a vida dela por inteiro. Mas ela contava suas aflições para o Mestre, para essa pessoa que não desprezava Ana. Pelo contrário, Ana ela não podia gerar um filho, mas havia uma promessa sobre a vida de Ana. Havia uma promessa estabelecida sobre a vida de Ana. E Deus é aquele que Ele, ainda que as circunstâncias pareçam adversas, ainda que olhemos para um lado e para o outro e não vemos mais jeito, ainda que a medicina diga para você não pode gerar, você é seca, como muitos usam essa palavra para tentar afrontar. Mas existe um Deus que contempla a tua oração, existe um Deus que contempla o desejo do teu coração, e há uma promessa para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que confiam em Deus. Ana, ela não desabafava com as amigas, Ana não falava, não expressava o seu desejo, o seu sonho, ou talvez o seu trauma com alguém, mas ela cria no Deus que tudo pode, um Deus que poderia mudar, que podia mudar, que mudaria a vida dela. E ela todos os dias ela se colocava, dobrava os seus joelhos diante do altar do Senhor, e ali ela chorava a sua angústia, ela chorava, ela pedia pelo seu milagre. E as pessoas vendo Ana, ele criticava, ele falava, essa mulher está embriagada, está se falando sozinha, ela só bate os lábios, da boca dela não sai nada. Mas o Senhor que tudo conhece, o Senhor que tudo sabe, não importa se você não tem, se ninguém sabe do teu problema, mas o principal, Ele te conhece por inteiro, Ele sabe de tudo, Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece a tua dor. Ele está atento àqueles que zombam de você, àqueles que te criticam, àqueles que riem e dizem, olha ela não pode dar frutos. Olha ela, coitada dela, é uma ninguém. Mas olha só, o Senhor é o Deus que surpreende aqueles que nos julgam, aqueles que julgam a nossa aparência, aqueles que nos julgam pelo que eles acham que somos. E Deus, Ele se lembrou de Ana. A palavra do Senhor, ela fala que ela falou, né, para Eli, ela respondeu, né, e ela falou, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito. Imagina como é que estava o coração dessa mulher. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela se derramou diante de Deus, ela derramou a sua alma, tudo aquilo que estava afligindo, todos os seus sonhos, o seu desejo, ela derramou, ela se colocou diante do Mestre, ela derramou
as suas lágrimas, a sua alma diante de Deus. Então o homem de Deus Eli, ele disse: vai em paz. O Deus de Israel concede a tua petição que te pediste. A importância de nos agarrarmos, de abraçarmos uma palavra profética. Quando alguém for na tua direção e falar para ti uma palavra profética, profetizar sobre a tua vida, agarra essa palavra. Agarra essa palavra. Porque a palavra, ela tem poder. E tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bom, nós precisamos receber. Ainda que essa palavra seja de nós mesmos. Não estou falando de profetada. Estou falando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de ajuda. Estou falando de uma palavra que vai te levar, que vai te trazer coisas boas. Porque nessa palavra, ainda que Deus, ainda que não seja Deus ali falando, ainda que não seja assim diretamente assim uma profecia, porque Deus, ele usa a boca dos seus servos. Às vezes Deus, ele fala diretamente conosco através de uma profecia. Mas às vezes as pessoas, elas falam por falar. Elas falam: seja abençoada, né? O que a gente costuma ouvir, né? Às vezes até nas redes sociais, que Deus abençoe o teu dia. Agarra essa palavra. O Senhor vai te dar vitória naquilo que você está pedindo. Agarra essa palavra. É uma palavra de bênção. É uma palavra que vai trazer alegria ao nosso coração e vai trazer a existência daquilo que não existe, porque Deus, ele vai agir através daquela palavra em nós. E Ana, ela creu naquela palavra, ela agarrou aquela palavra, ela segurou aquela palavra. E no momento que o homem de Deus proferiu sobre Ana aquela palavra, o Senhor, ele assinou, porque já era promessa de Deus na vida de Ana. Ana ter um filho. E a palavra de Deus fala que a Ana saiu cheia de fé no seu coração, cheia de alegria, né? O semblante dela mudou. E ela adorou o Senhor. E aí, o que aconteceu? Ana foi alcançada pelo milagre. Deus, ele ouviu a prece de Ana e ele atendeu. Ele atendeu a sua súplica, porque ela levou diante do altar. Ela levou diante do altar suas lágrimas. Ela se derramou. Ela se derramou diante de Deus. E o Senhor atendeu o clamor de Ana. E o que eu falo para você nesta manhã: se a tua promessa ainda não chegou na tua vida, se aquilo que Deus um dia te prometeu ainda não chegou, confia nele. Faça assim como Ana. Confia no Senhor. Ana escolheu o Senhor. Ana se derramou diante do Senhor. Ana orou para um Deus que ela sabia que poderia resolver, que podia resolver o problema dela. Que ainda que muitos falavam que não tinha mais jeito, mas ela quietinha ali, ela sozinha ali,
ela creu num Deus que mudou a história dela. E Ana foi agraciada pelo Senhor. E o Senhor lhe deu um filho que se chamou Samuel. O que eu aprendo nesta manhã com essa palavra? Que não importa aquilo que você está pedindo ao Senhor. Se estiver dentro dos planos dele, ele vai te dar. O nosso Deus, ele é aquele que ele chega quando todos dizem que não tem mais jeito. Quando olhamos para um lado e para o outro e nós não vemos jeito, nós não vemos como, ele é aquele que chega na hora certa e entrega a vitória ao filho seu. Entrega a resposta que tanto clamamos, que tanto pedimos ao Senhor. Faça como Ana. Não espalhe para outros ou para amigos aquilo que deseja o teu coração. Não espalhe para segundos o teu sonho, teus projetos. Ninguém precisa saber dos teus projetos. Porque existe muita gente que torce pela tua vitória, mas existem muitos que torcem pela tua derrota. E ninguém melhor do que Deus para querer nos ver bem. Então, entrega os teus anseios, os teus desejos, os teus planos. Entrega tudo na mão do Senhor. Que o mesmo Deus que tocou na madre de Ana e fez Ana gerar, porque Ana não podia ter filho, é o Deus que ele vai fazer gerar na tua vida o impossível. É o Deus que vai fazer gerar em você a promessa. É o Deus que vai fazer gerar em você aquilo que muitos falaram que não tem mais jeito. É o Deus que vai fazer por você. Porque ele vela com a sua palavra. A fidelidade do Senhor, ela permanece para todo sempre. Aleluia. Então fique com esta palavra nesta manhã. Que sejamos como Ana. Ela confiou no Senhor. Ela creu no Senhor. Ela, olhando para dentro dela, não tinha mais jeito. Mas ela confiou em Deus. Ela confiou num Deus que tudo pode. E ela foi bem-sucedida. E assim são aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam em Deus, porque pode se passar o tempo, pode passar os anos, mas se sobre a tua vida o Senhor ele decretou uma promessa, essa promessa vai se cumprir. E vai ser no tempo certo, porque o nosso Deus, ele não adianta e nem atrasa. A vitória, a promessa, ela vem no tempo exato, ela vem no tempo certo. E assim o nome do Senhor, ele é glorificado na tua vida e através de ti. Porque muitos irão ver, muitos verão o que Deus fez na tua vida, o que Deus fará. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração e entrega os teus anseios. Entrega tudo na mão do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus. Amém.